Começando de novo aqui, tá? Se parar agora eu vou cortar. Então vamos lá. Representação gráfica de projeto. A planta de localização é uma planta bem importante, né? A gente vai falar um pouco sobre ela agora. Ela é uma planta que ela vai ter mais ou menos essa cara aí, tá? Essa imagem, uma imagem, e a gente, né, localiza. Planta de localização, vamos falar sobre ela agora. A planta de localização, ela na verdade é uma das pranchas que faz parte do projeto básico, do anteprojeto, projeto básico, do anteprojeto e do projeto executivo, de todos eles, tá? Ela tem que fazer parte. Por quê? Porque ela tem uma função primordial de mostrar aonde está o terreno. Então, ela mostra a localização desse terreno, ou dessa intervenção, ou desse prédio, do que for, onde vai acontecer a planta de localização. Planta de localização. Vamos falar dessa planta agora, tá? Dessa prancha. A planta de localização, vamos falar dela agora. A planta de localização é uma das pranchas que faz parte do projeto básico, do anteprojeto, do projeto executivo. Ela é uma plancha que vai indicar onde está o local do projeto, certo? Então, ela é uma prancha que primordialmente o objetivo dela é fazer com que qualquer pessoa que olhe aquela planta, que leia aquela planta, chegue naquele local. Tá? No local do terreno, no local da edificação que vai sofrer intervenção, no local da casa, do que for, tá? A pessoa tem que conseguir pegar aquela planta e chegar até o local indicado onde vai acontecer o projeto, tá? Então, essa prancha, ela é a capa do conjunto de pranchas, do jogo de pranchas, tá? Que compõe o projeto. Ela é uma prancha em A4, formato A4, né? Com as margens, o carimbo, tudo no formato segundo a norma, que a gente já viu isso, né? No módulo lá, se você tem dúvida, volta no módulo de carimbo, na parte de margem, formato de papel, isso é importante saber para não errar, tá? Mas ela vai ser a prancha número 1. Então, como a gente também viu lá em carimbo, a numeração da prancha 1 de tantos, que é o total, tá? Então, ela vai ser a prancha número 1 do projeto. É a única prancha que vai ser colorida. Técnica, tá? Porque salvo aquelas pranchas que você pode fazer uma prancha de volumetria, imagem ilustrativa, essas coisas podem ser coloridas. Mas as plantas técnicas, elas não são coloridas. Essa é a única que vai ser colorida, ok? A imagem, onde é que você pega essa imagem para fazer essa planta? A imagem, ela pode ser coletada no Google Maps, no Google Earth, e ela também pode ser uma planta obtida na base cartográfica digital, se você tiver na sua cidade, nesse local onde você vai fazer o projeto. Se tiver a base cartográfica, você coloca essa planta, pode jogar em cima da imagem que você pegou no Google, tá? Para poder ter mais detalhes, ter aquele percurso, né, certinho, aquele formato certinho, o perímetro certinho do terreno. Então você vai ter mais informação jogando em cima do Google, da imagem que você coletou lá no Google Earth, por exemplo. O importante é ter o nome de rua, os pontos de referência no entorno que sejam, né, significativos, e essa qualidade dessa imagem também tem que ser boa, tá? Para que você consiga realmente localizar aonde está esse terreno. Então a qualidade tem que ser boa da imagem e ela tem que ter os nomes das ruas e tal, e as referências mais importantes, tá? A localização. A localização é o que a planta está comunicando, tá? Então você precisa mostrar aonde está aquele objeto, aquela edificação, ou aquele terreno onde vai acontecer o projeto, tá? Você precisa mostrar onde esse projeto vai acontecer. E aí, você, por exemplo, quando a gente fala de uma cidade que não seja uma capital do estado, que não seja uma cidade conhecida por todo mundo, é interessante e acho que até essencial se colocar uns mapinhas de referência. Neste caso aqui, o exemplo que eu trouxe foi o seguinte: um mapa, esse terreno está em algum lugar, numa cidade
no interior da Bahia, né, na Bahia, um município. E aí, então, tem uma referência aqui, nesse círculo vermelho, tem uma referência que ele é um mapa do estado da Bahia, no caso, localizando onde essa cidade fica dentro do estado da Bahia. E aí, nesse mapinha amarelo, que às vezes não é necessário, mas nesse caso tem aqui, está localizando o estado da Bahia dentro do Brasil. Aqui confunde um pouco porque o formato do estado da Bahia é muito parecido com o formato do próprio mapa do Brasil, né? Mas se você olhar o amarelinho aqui, tá vendo o mapa do Brasil com a localização do estado. Então, no amarelinho, ele mostra onde a Bahia está dentro do estado, onde o estado está dentro do país, né? Onde a Bahia está dentro do Brasil. E aqui nesse maior aqui no vermelho, onde esta cidadezinha aqui está dentro do estado da Bahia. Isso é super importante, tá? E assim, é importante você avaliar se o seu projeto precisa ou não disso. Né? Então você tem que avaliar se seu projeto precisa disso, se é uma cidade conhecida, não precisa disso. Então, mapas auxiliares. Lembrem que o foco número 1, o objetivo primordial dessa planta é fazer com que a pessoa chegue até o local do projeto. Tá? Então você vai usar os artifícios que você tiver que usar para poder falar isso, tá? Para poder indicar isso. A escala é uma planta de localização, mas ela tem que ter escala. Então, essa escala, normalmente ela é 1 para 5.000, mas podendo ser 1 para 10.000 ou alguma coisa que seja coerente com o tamanho do terreno. Se o terreno for muito grande, a escala vai ter que ser 1 para 10.000 ou por aí, tá? Então, a escala ela é escolhida de acordo com o terreno, com o objeto, né? For um edifício para reforma, né? E você tem que colocar dentro de uma forma, de uma escala que consiga localizar aquele espaço, tá? Mas tem que ter escala, todas as pranchas têm escala. Caso alguma planta, por exemplo, ilustrativa, volumetria, você bota lá sem escala. Mas todas as plantas técnicas elas têm que ter escala e a escala tem que estar indicada no carimbo, como a gente viu na aula de carimbo, tá? É importante também você escolher uma escala que ela esteja representada no escalímetro. Por quê? Porque facilita a leitura. A gente pega aquele escalímetro, né, aquele escalímetro triangular, bota em cima e consegue verificar imediatamente qualquer dimensão, tá? Então é importante que sempre que você escolha a escala, escolher dentro do escalímetro. As escalas das pranchas são ditadas por norma, então cada prancha a gente vai ver um pouco isso aí, eu vou dizer as escalas que a norma sugere, mas ele pode ter uma variação ou outra de acordo com o tipo e o tamanho da dimensão desse projeto, tá? No Google Earth é possível você colocar a imagem na escala correta antes de coletar ela, né? Então você vai botar lá, determinar, a escala que eu vou usar é 1 para 5.000, bota ela na imagem, a imagem na escala certinha lá no Google Earth, depois coleta ela e joga na sua prancha, tá? Mas atenção, todas as pranchas têm que ter escala, e escala determinada lá embaixo no carimbo, tá? Carimbo. As margens e os carimbos, né? As margens e carimbos. A margem ela deve seguir a indicação da norma 6492 de representação de projeto de arquitetura, como a gente já viu, tá? Carimbo de uma prancha A4, ela também segue as dimensões determinadas em norma. A largura é 17,8 centímetros e essa altura é livre. 17,8 centímetros chama atenção para isso. Quem está com dúvida, volta lá em carimbo, assiste essa aula, porque tem uma medida diferente aí, né, nos formatos, tá? Então tem que ter atenção a isso. A gente está falando da largura dela, 17,8, que isso está em norma. A altura é livre. Mas, por exemplo, se você fizer um carimbo muito alto, quando chegar nessa planta A4, que a gente está trabalhando agora, ela vai ocupar toda a área, toda não, mas metade da área do A4. E não sobra lugar nenhum para você botar o que é realmente importante, que é a imagem com a indicação do local. Então, cuidado para seu carimbo ele não ser tão alto, botar ele de uma forma, fazer um layout legal, bonitinho, com todas as informações que precisa, mas ele não ser tão alto, tá? Não desperdiçar espaço nesse sentido vertical, né? Porque é livre que a gente está ocupando tudo, porque senão depois a gente se aperta, porque não vai sobrar lugar para botar as informações em cima do carimbo, não sobra lugar na A4. E outra coisa, o carimbo que você usar na A4, você vai usar em todos. Então o carimbo ele é padronizado em todas as suas pranchas. Não fica mudando o carimbo de uma prancha para outra, de um formato para outro, pelo amor de Deus. É um carimbo só que você usa em todas, tá? E tem que ter todas as informações que precisam naquela prancha, todas as informações de projeto e da prancha. Olha lá, a aula de carimbo, gente, isso é super importante, a gente vê muito erro em relação a isso. Destaque do terreno. Como é que a gente destaca o terreno? Com uma achura, tá? Então,
uma sinalização aí que você vai botar ela lá na legenda. Então o terreno precisa ser destacado no mapa, senão acontece como esse aqui do exemplo 2, que ninguém está enxergando onde é que está o terreno, porque não teve um destaque legal do terreno, tá? No terreno 1, eles, né, esse exemplo aqui usou uma Ashura que ela é fundo branco. Eu gosto mais de botar a Ashura com um pouquinho de transparência, porque você vê o que é que está hoje lá no terreno, no dia da imagem que você pegou, o que é que está embaixo dela. Mas tudo bem, não é que esteja errado. Eu prefiro que coloque um pouquinho de transparência, você bota a Ashura com um pouquinho de transparência e joga a legendinha aqui embaixo, tá? Então, nesse aqui é que não dá, porque ninguém nem está enxergando onde é que está esse terreno, tá? Então, precisa estar atento a sinalizar o terreno de forma que se encontre o terreno, né? O objetivo é esse, a gente encontrar o terreno. A gente está falando de terreno, mas é de uma forma genérica, tá? Podia ser uma edificação antiga que está fazendo uma reforma, uma intervenção de um retrofit num prédio, encontrar aquele local do projeto, da intervenção do projeto, tá? A legenda. Então, você vai fazer a Ashura aqui e você vai ter que criar uma legendinha para ela. Ó, aqui embaixo, destaquei esse pedaço aqui para a gente poder enxergar melhor. Ele botou uma legenda aqui, achureada assim na diagonal. Botou aqui, já está ao contrário, né? Não deveria estar na mesma direção, mas criou uma legenda aqui. E ao lado da legenda escreve a área do terreno. Essa é a área total do terreno, 33.586 metros quadrados. Endereço. Pode ser colocado o endereço aqui ou pode ser colocado lá no carimbo, tá? Então não tem problema. Mas a legenda, ela deve ser colocada abaixo, logo abaixo da imagem, tá? Então, ou como eu falei, ou como o endereço na legenda mesmo, ou o endereço lá no carimbo. É interessante que, na verdade, você bota o endereço na legenda, vai ser um endereço a mais, porque nas informações do carimbo, vocês vão ver lá na aula de carimbo, volta lá e olha a aula de carimbo, que é super importante, repito, você vai ter que botar o endereço do local do projeto no carimbo. Então, vai ter duas vezes o endereço se você botar aqui em cima e lá embaixo, tá? Mas pode botar também, é bom que reforça aí, talvez fique mais claro para a pessoa ver e tudo, tá bom? E aqui também só botou, ó, a legenda botou só legenda, terreno, tantos metros quadrados. Mas inclusive é bom botar a área do terreno, tá? A área total do terreno. Vamos ser o mais claro possível nas pranchas, tá bom? Aqui o norte, a indicação do norte. Toda planta de visualização horizontal, toda planta de corte horizontal, que seria plantas baixas, layout, todas as pranchas, e inclusive essa que está olhando de cima, a gente tem que ter a indicação do norte, certo? Pelo Google, se você tirar a imagem como ela vem, o Google vem com o norte apontado, alinhado pelo eixo vertical, tá? Então, você tem que colocar essa sinalização de norte em sua prancha, tá bom? Então isso não pode... Agora, o desenho do norte fica por conta do aluno escolher, do projetista ou de quem estiver produzindo isso aqui, escolher que simbologia quer do norte. Na aula de norte eu falo um pouquinho mais sobre isso também, tá bom? Mas é essencial que essa informação esteja aqui. Aqui mais alguns exemplos de planta de situação, tá? De situação não, desculpe. Aqui mais alguns exemplos de planta de localização, certo? Onde ela localiza, aqui nesse caso, um terreno, tá aqui, tem uma sinalização aqui amarelinha, localiza que ele tá na Bahia de novo, localiza a Bahia dentro do Brasil. Aqui é a mesma coisa. Esse ainda foi um pouquinho a mais, ó. Apesar de não estar muito legal essa sinalização, podia ser mais forte aqui do terreno, ele localiza que está no Brasil, na Bahia, e dentro da Bahia localizou qual é o município aqui, e ainda botou um mapinha aqui mais detalhadinho com uns pontos de referência em volta que a pessoa achou interessante botar. Que se fosse botar aqui, ia ficar muito pequenininho o terreno, então ela preferiu criar mais um zoom aqui dessa área, né? E aí botou aqui destacado com os pontos de referência que ela achou que era importante. Ficou muito bom isso aqui, tá? Então ficou muito claro, a pessoa só não acha esse terreno aqui se ela não quiser. Aí ela preferiu botar o terreno um pouco mais próximo para poder mostrar bem que é nessa via principal, como é um terreno muito grande, né? E criou esse mapa do Brasil, aí deu o zoom no mapa da Bahia, deu o zoom no município e deu o zoom no local aí com o entorno, com referências aí. Muito legal. Então assim, esse tá ruim? Não.
Isso aqui tá suficiente para mostrar onde ele tá. O de cá, ela achou que precisava botar mais e colocou, tá? Então, na verdade, é uma análise que a gente faz de cada projeto, de cada necessidade, tá? Nesse aqui da ponta, a mesma coisa. Ele colocou aqui, e aí botou Brasil, Bahia e sinalizou. Todos da Bahia aqui, né? Por acaso. Mas aqui, ó, o que acontece? Esse daqui eu não gostei dessa legenda em vermelho. Por quê? Porque tá confundindo com isso, confundindo com isso. Então é interessante que bote uma Ashura, tá? E sinalize aqui. Eu nunca gosto, gente, é uma dica aí que eu falo pra vocês, tá? Eu nunca gosto de colocar uma Ashura só com cor. Uma sinalização de legenda só com cor. Por quê? Nas plantas técnicas nem pensar, porque não vai ser impressa em cor mesmo, então não dá para usar cor para legenda. Mas mesmo aqui, vamos dizer que alguém imprima isso em preto e branco. Pode ser que não consiga identificar que esse amarelo é amarelo. Então, além da cor, bota um listadinho, bota um pintadinho e bota aqui uma Ashura também além da cor, tá? Porque se, por exemplo, a pessoa imprimir essa última prancha aqui, se ele imprimir essa vermelha, se ele imprimir em preto e branco, você consegue ver o mapa todo, você consegue ver tudo, mas você vai ficar confuso de onde está o terreno, porque essa legenda não está com a sinalização gráfica, né? Ela está só com sinalização de cor. Isso tem que ficar atento, tá bom? As considerações finais aqui da prancha de localização alguns, que isso é importante a gente estar em foco, tá, gente? Eu tô falando uma coisa geral, são as quantidades mínimas e as informações mínimas dessa prancha, mas tem alguns setores de projeto, de aprovação de projeto, algumas cidades, alguns locais que tem nomenclatura diferente para essa prancha, exige coisas diferentes para essa prancha. Então, é importante, além de tudo que eu estou falando para vocês aqui nessa aula, é importante vocês olharem o que o lugar onde você vai colocar o projeto para aprovação precisa, né? Então, às vezes um local ou uma pessoa que talvez não tenha tanta familiaridade com o local, você tem que botar um mapa mais detalhado. Então, assim, pensar quais são as necessidades daquele projeto, daquela pessoa, para essas informações todas que eu dei, e mais do que isso, buscar o que é de exigência do local onde você vai fazer o projeto, tá? Então, normalmente as prefeituras de cada lugar, elas têm umas coisas ou outras diferentes que pedem. Algumas são mais exigentes, outras querem que coloque mais umas informações que não é o que a gente coloca normalmente. Então tem que ficar atento a isso para não ter retrabalho. Vai na prefeitura, dá uma conversada, diz, né, como é que é o modelo, tá, o que vocês gostam. Ou então entrega e espera eles retornarem para acréscimo de algumas coisas, tá? Então é super importante verificar isso, o que é exigido em cada prancha, tá? A nomenclatura, planta de localização. Na verdade, às vezes usam de outra forma, não sei nem dizer aqui quais, mas a gente tem que ter cuidado só para não confundir com planta de locação, que essa é a planta de implantação, que está descrita na norma 6492. Então, a planta de locação não é a planta de localização, tá? Então, a planta de locação está lá na 6492, é a planta de implantação que a gente falou na aula de planta de implantação, certo? A de localização não está descrita em norma. A de localização ela não está descrita em norma. Então isso vale ressaltar, mas é uma planta extremamente importante porque ela tem o objetivo de levar a pessoa até o local do projeto, tá bom? Mas aí você tem que colocar o que é necessário para aquele projeto, as especificações, a especificidade de cada projeto, tá? Ok. Acabou, pode passar. Na hora. Cheguei na hora, hein? Tô suando pra caramba aqui.